Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Olha só, vamos fazer uma aula hoje sobre constantes e variáveis, tá? Essa aula nós vamos fazer devido a algumas dúvidas que eu acredito que vocês tiveram em relação a fazer a segunda atividade sobre constantes e variáveis. Então vamos lá. Olha só, essa arquitetura de John von Neumann, ele trabalha assim, o computador em si, ele tem os dispositivos de entrada, os dispositivos de saída, certo? Que nem os nossos algoritmos, eles têm uma entrada e tem uma saída. Só que no meio disso nós temos o processamento, certo? Como no computador o algoritmo necessita de algumas variáveis e constantes para poder fazer o controle da entrada de dados, do processamento e da saída. Concordam? Certo? Tudo certinho sobre isso? Vamos lá. Olha só. Constantes, tá? O que eles são na realidade? São o que? Valores fixos, certo? Tais como números, por exemplo, nome de pessoas, RG, CPF. Você pode ver que seu nome nunca vai mudar. Ele é constante pro resto da sua vida. Aonde você fizer um cadastro, seu nome vai ser sempre esse aí, certo? Esses valores, não podem ser alterados pelas instruções do algoritmo, ou seja, é um espaço da memória cujo valor não deve ser alterado durante a execução de um algoritmo. Então, esse valor não vai ser mudado quando o algoritmo estiver sendo executado. Aqui eu dou um exemplo, por exemplo, do tipo inteiro, do tipo real, do tipo caractere. Se nós usarmos aqui, certo? O visual G, eu declaro aqui, por exemplo, número, certo? Real. Se eu vier aqui e executar ele aqui, tá? Se eu executar ele, tá? O algoritmo executar ou usar o F9, o que acontece? Tá aqui, fim do algoritmo, fim da execução, porque não tem entrada de dados, tem só uma execução. Só que o que é mais importante nesse momento é isso aqui, tá vendo aqui, escopo global, nome, tá? Variável, número, tipo real, valor 0. Isso aqui é o importante. Quando a gente usa a constante, se eu vier aqui, colocar número, tá? E acrescentar aqui, certo? Ele recebendo um valor, por exemplo, 10, certo? Porque é real, ele só vai aceitar, né? Tipo 10. E se eu executar aqui, olha lá, fim da execução, né? Não executa nada, porque não tem nada para executar. Só que se você prestar atenção aqui, o valor não é mais 0, é 10, tá? Se eu declarar, por exemplo, uma variável do tipo caractere, por exemplo, nome de uma pessoa, nome, tá? Do tipo caractere. E colocar aqui nome, recebendo o nome de uma pessoa, por exemplo, Leandro, e executar de novo, ele vai dar um erro, né? Porque o que ele está pedindo aqui? Não tem nada aqui de errado, tá? Mas ele, é porque ele tem que receber um vazio. A gente tem que colocar aqui, ele necessita disso aqui. Toda vez que a gente vai escrever nomes em algoritmo ou numa linguagem de programação, é importante você acrescentar aspa dupla, tá? A gente vai ter uma aula sobre isso aí mais pra frente. Agora, se executar, ele não vai dar erro mais, tá? Ele só deu erro porque faltava isso aqui. É uma string. Com o tempo vocês vão entender o que é um string e aí vocês vão entender por que é obrigatório usar aspa dupla em tudo. Como já foi dito antes, fim da execução, não executa nada, finaliza e tá aqui, certo? A variável recebendo o quê? Uma constante, tá? Por isso é importante vocês entenderem o que é uma constante. Então, por exemplo, um dia quando a gente for executar um outro algoritmo mais avançado um pouquinho e necessitarmos, por exemplo, de ter uma alíquota de SMS que ele seja fixo durante a execução do programa, um valor específico, é esse cara que nós vamos usar, tá? Variável, tá? Ele continua sendo também um espaço na memória, tá? Aqui, espaço da memória que recebe o nome, nosso identificador, que nem a constante, e armazena esse valor, tá? Que pode ser modificado durante a execução do algoritmo, tá?
Então significa que a variável, ela também é um espaço de memória que tem um nome e um tipo, mas ele necessita, né, do que? De um número. A gente vai precisar colocar um número, tá? Aí eu venho aqui, ó, identificadores. São nomes utilizados para referência da variável, tá? Funções ou vários outros objetos definidos pelo construtor do algoritmo. O que significa tudo isso aí? Por exemplo, se você for fazer um algoritmo, um programa, se você usar, por exemplo, a alíquota do ICMS, e aí você sabe que toda vez que você necessitar usar dentro do seu programa a alíquota do ICMS, basta você vir na variável referente à alíquota do ICMS. Por exemplo, vou precisar usar uma variável do tipo nome. Um nome é uma variável, né, do tipo caractere, e onde eu necessitar armazenar ou pedir um nome para alguém, eu uso essa variável, tá? Isso que vocês têm que ter em mente, tá? Tem que ter muito bem isso em mente. Então, ela é uma variável volátil, que nem a memória RAM. A memória RAM, enquanto você está executando o computador, está se armazenando lá tudo dentro da memória RAM. Você desliga, desaparece tudo. A variável é a mesma coisa, diferente da constante, que está lá, tá? O seu valor fixo, tá? Aí, olha só, tem uns segredinhos para criar variável, tá? Ele pede para você criar variável com letras, dígitos e sublinhados, certo? Ó, não pode começar com dígito, tá? Então, você não pode começar a variável assim, 1 alguma coisa, 10 alguma coisa. O certo é começar, por exemplo, com L10, L100, L0, mais a letra, tá? Ó, não pode ser igual a uma palavra reservada. Palavra reservada são palavras específicas do sistema que você está usando. Daqui a pouco a gente vai ver algumas, tá? Nem iguais ao nome de uma função declarada pelo construtor do algoritmo ou pelo método utilizado na construção do algoritmo. Tudo isso aí são palavras específicas que com o tempo vocês vão entender, que a gente vai aprender a fazer função, tá? E a gente vai saber aprender a utilizar métodos, tá? Palavras reservadas. Aqui eu ponho algumas, tá? Não são todas essas palavras são reservadas, são algumas. Então, olha lá, são palavras-chave. São identificadores pré-definidos que utilizam o significado específico para a interpretação de um algoritmo. Ou, no caso, o interpretador, tá, do algoritmo, que seria, no nosso caso, o Visual G. Visual G é o nosso programa que vamos fazer o algoritmo. Por exemplo, palavras reservadas que já aparece aqui: algoritmo, var, início, fim do algoritmo. Eu não posso vir aqui na variável, por exemplo, declarar var, recebendo, por exemplo, um inteiro, certo? Se eu executar aqui, ó, olha lá, tá vendo o erro? Ele já dá um erro para mim aqui, ó. Eu esperava encontrar um início, só que ele encontrou um var. Você vê, ele encontra duas variáveis funcionais, certo? Número real e nome caractere. Aí de repente o que? Um var inteiro, ele se perde. Ele para a execução e pronto, finaliza. Dá um erro aí, certo? Então palavras reservadas a gente não consegue usar. Variável normal, tá? A gente tira isso aqui, ó, certo? Então eu tenho aqui duas variáveis declaradas, uma para nome, uma para número. Se eu quiser usar o número ou o nome, eu preciso pedir para o usuário digitar algo para nós, certo? Então vem aqui, ó, escreva. Com escreva, né? Eu preciso fazer com que o usuário faça o que eu quero. Por exemplo, digitar um nome. Eu venho aqui entre aspa dupla e entre parênteses, eu venho aqui e escrevo, por exemplo, digite seu nome. Dois pontinhos para ficar bonitinho, um espaço. Se eu executar nesse momento, ó, o nosso algoritmo também vai dar assim, execução terminada e pronto, finalizado. Olha lá, tá? Só que tá aqui, ó, digite seu nome. Ele não faz nada, certo? Por que ele não faz nada? Porque isso aqui é só para mostrar.
Então, toda vez que você quiser interagir com o usuário, você vai usar o escreva. Até na saída de dados. Eu quero mostrar a saída de dados, o nome da pessoa. Então, eu escreva, usa a variável nome e mostra a saída da pessoa. Certo? Vamos continuar aqui. Olha lá. Se você prestar atenção, na variável global, o nome está lá, né, caractere, e está mostrando um vazio. Então, eu venho aqui, ó, uso uma outra palavra reservada por nome leia. Essa palavra reservada, ele é o nosso input, certo? É bem dentro dele que a gente vai colocar o quê? A variável que vai receber o nome. Qual é a nossa variável que vai receber o nome? O nome mesmo. Aqui, ó, nome, tá? Se eu executar aqui agora de novo, vai mostrar lá, ó lá, pedindo para a gente digitar o nome e fica aqui o cursor esperando. Então, venho aqui, se eu colocar aqui, ó, Leandro, certo? E dar o Enter, ele vai finalizar a execução, vai fechar o algoritmo, só que tem um detalhe. Tá aqui, ó, na variável global nome, do tipo caractere, aparece o Leandro, certo? Como que eu faço para me visualizar esse Leandro? Agora vem mais um segredinho aqui. Eu venho de novo com escreva, tá? Mostra aqui, ó, de novo, que o usuário vai ver para ele ler. Então, ó, nome, né, digitado né, certo? Aí, o Visual G, ele está alguns erros, certo? O certo era a gente escrever o assim, com o acento, né? Só que se a gente executar e der algum erro, ele pode dar erro por causa desse acento. Por isso eu costumo não usar. Vamos tentar ver se ele continua. Se eu colocar essa vírgula aqui, ó, essa vírgula, ela sai da função de vírgula e se chama concatenação. Eu vou concatenar essa frase aqui com a variável nome para mostrar. Se eu quiser concatenar também com o número, eu venho com a vírgula, abro aqui espaço, né, a dupla, número constante. Aí eu dou 2 pontos também, espacinho, posso concatenar aqui com número, certo? Então, ó, número constante, né? E o nome da pessoa que digitou. Só que o número não tem entrada, certo? Porque ele é uma constante. Já o nome, né? Eu dei a entrada. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Então, eu vou executar aqui, ó, F9. Olha lá. Digite o nome. Vou colocar Leandro, né? E vou dar um Enter. Olha lá. Nome digitado é Leandro. Número constante, 0. Porque nós não declaramos nenhum valor para ele. Então ele assume que seja 0. Vocês viram que ficou grudadinho aqui, ó? O que a gente tem que fazer para melhorar isso aí? Você vem aqui, ó. Aqui dentro dá um espaço. Aqui, para mostrar que tem um número, a gente vem aqui, ó. Número recebe. Tá? Recebe o quê? Um valor. Vamos pôr 100. Então, essa setinha aqui se chama receba. Então, toda vez que você necessite que o algoritmo receba alguma coisa da direita para a esquerda, você usa, né, o receba. Então, lá, tá? Então, se eu executar de novo agora, F9, coloco meu nome de novo, dou Enter, olha lá, olha lá, digite o nome, né, Leandro. Nome digitado é Leandro. Número constante 100. Entenderam? Então, essa é a diferença de um para o outro. Você vê que a gente não deu a entrada da constante, ele já está fixo aqui. E demos a entrada, né, de dados no tipo caractere Leandro e mostramos a saída de dados, concatenando. Certo? Então, relembrando só um pedacinho aqui, né, da nossa aulinha de leve aqui, que número, né, e nome são as variáveis que nós criamos para trabalhar com esse exemplo. O número a gente manteve como uma constante, ficou o número recebe, né, olha lá, o símbolo de receba, 100. A entrada de dados, a gente pede para o usuário fazer o que a gente precisa. Lembra que eu sempre dou o exemplo do Facebook? Como é que o Facebook sabe quem sou eu ou não? Ele pede lá em cima,
login e senha. No login você vai digitar o seu usuário e a sua senha. Se você existir, ele entra no sistema. Se você não existir, ele manda você para uma página, né, que vai fazer você fazer o cadastro. E aí a verdadeira entrada de dados, a captura de dados está aqui nessa palavra reservado, leia, tá? Nome, e aí nós temos a saída de dados, olha lá, certo? Nome, tá? É digite, nome digitado, né? Aí você joga a variável, porque nesse momento a variável tem a palavra nome, porque nós digitamos aqui, tá? E depois o número constante, número, tá? Que está aqui, certo? Vamos lá, continuando. Então, palavras reservadas, tem um repita, senão, até, real, enquanto, inteiro, faça, tem tudo, um monte, tá? Os próximos slides é mais ou menos falando o que eu passei para vocês. Por exemplo, olha lá, tipos primitivos, palavras reservadas do tipo inteiro, que define, né, aqui o número do tipo inteiro. Quais são os tipos inteiros? São aqueles que não tem casas decimais. Então, 10, 1, 100, 200, tudo é do tipo inteiro, o conjunto do tipo inteiro. Já o real é aquele que tem a palavra reservada, tá? Reservada não, casas decimais. Ele utiliza a vírgula. Então, se a sua resposta for dar 10.1, então você tem que entender que você vai ter que usar o tipo real. Palavras reservadas, caractere, né? Caractere. Esse é do tipo string, ou seja, cadeia de caracteres. Ele aceita o quê? O abecedário, os alfanuméricos, entendeu? E isso vocês têm que ter em mente. Toda vez que eu passar um algoritmo, preciso que você digite o nome de um usuário e digite a senha, então o algoritmo vai precisar de uma palavra reservada para caractere e outra para o tipo inteiro ou real, dependendo da situação. E a última, né, por enquanto, palavra reservada do tipo lógico, tá? É o que? Uma variável, né, do tipo booleano, tá? Ou seja, ele só aceita duas coisas, verdadeiro ou falso, tá? Ele não vai aceitar mais, tá? Aqui, declaração de variáveis. Aí eu venho, né, repetindo mais ou menos aquilo que eu passei para vocês aqui no nosso algoritmo. Então, a palavra reservada var é utilizada para iniciar uma sessão de declaração de variáveis. Exemplo, var A do tipo inteiro, nome do aluno, caractere. Presta atenção, eu posso utilizar isso aqui, ó, nome do aluno, tipo caractere, olha lá, ó, tipo caractere, ó, tá? Um lógico, por exemplo, sinalizado do tipo lógico, ele só vai receber o verdadeiro ou falso. Valor 1, vírgula, valor 2 do tipo real, tá? Ele, tá, é suscetível ao caso. Então ele, letra maiúscula é um tipo de variável, letra minúscula é outro tipo de variável, tá? Isso é importante, vocês terem em mente isso aí, tá? Aqui, ó. Então, ó, durante a execução de determinada tarefa, né, durante a execução de um processo para obtenção de uma solução de determinado problema, são necessários alguns dados, né? Ao final deve ser retornado o quê? Uma saída, certo? Nesse exemplo aqui, ó, a gente fez um tipo, né, de algoritmo que só pede o que? O nome de uma pessoa. Mas a saída, ele mostra o nome e mostra o que? Um número de uma constante, tá? Nós podemos declarar aqui, por exemplo, outro número, né? Número 1, por exemplo. Podemos fazer assim também, tá? Ele aceita, tanto faz, tá? Então, do tipo real. E aí aqui, ó, eu venho aqui, ó, escreva, tá? Digite um número, tá? E aí eu venho aqui no leia o que? Número 1, certo? Aí eu vou processar isso aqui. Se eu vier aqui, por exemplo, eu quero fazer uma multiplicação, uma divisão, uma soma, uma subtração. Se eu declarar aqui, por exemplo, uma variável qualquer aqui, ó, por exemplo, de multiplicação,
eu venho aqui, multiplicação. Aí, tá vendo aqui, ó, eu deixei de propósito o C cedilha e o tio, tá? Preciso declarar também essa variável aqui, tá? Eu tô deixando o C cedilha e o tio de propósito, tá, pessoal? Quero que vocês vejam ele. Ele recebe aqui, ó, tá? O que? A nossa constante número vezes, tá? Vezes, tá? Número 1, tá? E aí, aqui no lugar do número, eu posso até deixar essa aqui, ó. Vamos colocar outra. Escreva, tá? O resultado da multiplicação é, os pontos, espaço, concatena, nunca esqueça do concatenação, coloca o quê? A multiplicação, tá? Aqui, ó, multiplicação, tá? Vem aqui, joga aqui a multiplicação. Se eu executar, eu quero que vocês observem que além da gente tomar cuidado, tá? Cuidado de utilizar aqui, ó, né, as palavras reservadas, o jeito certo de declarar, não usar números, né, ó, números, tá? Não fazer isso, tá? Se a gente fizer correto, ele não dá erro, mas no caso de acentuação dentro da programação, nas palavras que a gente utiliza, pode dar número. Então eu tô deixando aí para mostrar para vocês, ó, quando eu executar, ó lá, ele vai dar um erro, porque ele não entende, tá? Mas não é só o Visual G que não entende. Muitas das linguagens de programação, na hora de você estar programando, ele não entende isso aí, tá? O que eu tenho que fazer então? Eu tiro, ó, ele vai direto na linha. Por isso que muitas vezes vocês estão tendo aula comigo e eu coloco as palavras sem, né, acentuação, porque eu tô acostumado a isso, daí eu tenho que ficar me corrigindo. Se eu usar agora, ó, ó lá, ó, aí ele vai pedir o nome, né, da pessoa. Vou colocar Leandro. Aí ele vai pedir um número. Vou colocar aqui 30. E aí ele vai me dar os dois resultados. Tá lá. Ele não mostrou aqui pra gente. Eu queria que ele mostrasse pra vocês aqui. Mas tá lá. Olha lá, o Leandro, tá? A constante é o 100, porque aqui ficou grudado. Aí o resultado é 300, tá? Posso fechar aqui. Posso mostrar aqui, ó. 3.000, desculpa, não é 300. Porque 1.000 vezes 30 é 3.000, tá? Como é que a gente faz para melhorar isso aí? A gente pode pôr um espaço aqui. Se eu executar de novo, tá? Colocar aqui o nome e colocar o 30, ele vai fazer isso aí, tá? Olha lá. Já melhorou pelo menos isso aqui, ó, o resultado, bem melhor. Mas a gente pode também usar aqui no Escreva o escreval, colocando um L. Um L, ele vai fazer uma quebra de linha pra gente. Olha lá, ó. Leandro, Enter, número 30, ó lá a saída, ó, o nome digitado é Leandro, número de constante 100, o resultado da multiplicação é 3.000, certo? Então ele faz isso aí. Então tem uns segredinhos que a gente pode usar dentro do Visual G, tá? Sobre isso. Outra coisa aqui que eu já estava esquecendo, que eu acabei de lembrar, é isso aqui. Tá vendo essas linhas em verde aqui, ó, e com duas barras? Aqui, quando eu uso as duas barras, eu posso comentar o que eu quero fazer, certo? Aqui, por exemplo, eu posso apagar essas duas e colocar aqui assim, algoritmo, né? Algoritmo que recebe nome e multiplica. Eu posso fazer isso aqui, entendeu? Ele não vai interferir, tá? Não vai interferir no nosso algoritmo, tá? Então é interessante de vez em quando a gente comentar o código para colocar. A gente pode colocar aqui assim, ó, por exemplo, assim, ó, com a barra dupla e coloca aqui processamento, tá? Podemos vir aqui, ó, colocar aqui, ó, entrada de dados, entendeu? Podemos fazer isso aí. Então é interessante comentar de vez em quando para você saber o que aquela parte do código está fazendo,
pode colocar aqui, por exemplo, saída de dados. Opa, coloca aspa dupla, tá? Numa linguagem de programação também utiliza-se aspa dupla, outras utilizam asterisco com barra, mas depende da linguagem de programação, tá? É uma coisa que vocês vão aprender com o tempo. Então aqui, saída de dados. A gente pode fazer 1000 coisas aqui, tá? Certo? Voltando aqui a nossa aula, tá? Ó, da mesma forma, em alguns algoritmos, torna-se necessário mecanismos que possibilitam o quê? Uma interface, ó, com o ambiente externo, tá? Ou seja, são necessários comandos que possibilitam a entrada de dados e da saída. Entrada de dados, saída de dados. A concatenação, por exemplo, né? É uma saída, é um tipo de saída de dados, tá? Aqui, ó. Entrada de dados, aqui a declaração de variáveis e o leia, tá? O leia é a nossa entrada de dados. Então a palavra reservada leia é onde a gente recebe o valor que vai ficar na variáveis, tá? Aí, ó, tá? Aí existe uma técnica, né, que todo mundo usa, ó, o comando da entrada de dados, leia, tá? Você põe leia. Se você for receber 2, 3 variáveis do mesmo tipo, você pode colocar ó, número 1, vírgula número 2, vírgula número 3, aí você coloca lá no escreva, digite 3 números. Ele vai ficar esperando você digitar os 3 números, tá? Então, onde recebe o dígito pelo usuário, né, atribuído, que é a variável cujo nome estão, que é na lista de variáveis. Tá? É claro que tem que ter, né, uma coerência, uma ordem específica nessa lista. Tá? Aí, saída de dados. Aqui tem a variável, aqui é a entrada de dados, e aí aqui a saída, olha lá. Ó. Parecido com o que eu fiz, né? Inteiro, né? Aqui está já fazendo a subtração do x com o 2. Aqui o bloco de variáveis para receber os dois ao mesmo tempo. E aí eu escrevo que aqui, ó, estudou, né? E se dedicou, tirou o que? A nota 10, que seria aqui um exemplo, né, imaginário aí do negócio acontecendo, certo? E aí a técnica também para saída de dados, ó. Escreva a lista de expressão, tá? Aí você consegue fazer isso aí. Aí onde escreve o que? O dispositivo de saída padrão, que é o nosso monitor. Você vê, se a gente executar aqui, aí ó, a entrada de dados, né? E aí a saída de dados no próprio, né? A gente pode fazer isso aí. Você pode usar um comando aqui assim, ó. Se vocês quiserem, acho que é limpa. Eu acho, né? Não tenho certeza. Não. Tem um comando que faz apagar o anterior e mostrar o que vem em seguida. Depois eu procuro e mostro para vocês, tá? Então aqui a lista de expressão. Dentro dessa lista deve estar o que? Separado pela vírgula, tá? Que seria o que? A nossa concatenação, esse aqui. Então é uma coisa importantíssimo, tá? Senão ele dá erro de execução. Ele não vai entender que isso aqui é diferente disso aqui. Então ele vai achar que é uma coisa só, e dá um errinho, tá? E aí ele vai mostrar, né, por ordem de impressão. Eu poderia colocar assim, por exemplo, o nome da pessoa é tal, daí o número da constante é tal. Eu poderia colocar 3 escreval aqui e o resultado da multiplicação é tal. Eu poderia fazer separado um por um, tá? Tá aqui, ó. Olha lá. É possível especificar o número de colunas da tela, se você precisar, tá? Utilizando o escreva. Tá? E as variáveis, tá? A gente pode conseguir fazer. Olha aqui, ó, tá? Uma variável lá. Por exemplo, considerando isso uma variável real, o comando escreva, ó, y 2.6, 2.2, ó, escreve o valor de 6 na coluna, colocando 2 casas decimais. A gente ainda consegue organizar isso aí, tá? Então isso aqui é interessante. Não é muito usado, mas é interessante saber que tem isso aí. Aí, ó, operador de atribuição, certo? No Visual G existe esse aqui também, pessoal, tá? Esses dois carinhas aqui também são, tá, operador de atribuição. Ele atribui o valor. O A estava vazio, do tipo inteiro. Então eu atribuo um valor nele aqui, ó, 5, certo? Eu atribuo no valor 1 o 3,14. Eu atribuo no valor 2 o que tem no valor 1.
3,14. E eu escrevo a saída de dados, ó, valor 2, que é o valor 1, 3,14, tá? Operadores aritméticos, tá? Urinário, soma, subtração, exemplo lá, ó, mais 1, menos tal, tá? É normal a gente usar isso aí. A gente pode precisar fazer alguma coisa parecida com isso aqui, ó. var, a variável a do tipo inteiro, que recebe o que? Um menos a. A gente pode precisar fazer. Não é comum fazer, a maioria das vezes a gente faz números tudo certinho, não faz isso aí. Aqui, ó, operadores aritméticos, tá? Soma, subtração, multiplicação, tá? Divisão, coeficiente, ó lá, ó, coeficiente da divisão, tá? Resto da divisão, tá? E a potenciação. A gente pode precisar fazer um dia um algoritmo ou alguma conta que necessite desses carinha aqui, tá? Se eu fizer um algoritmo para vocês, por exemplo, perguntando para vocês definirem se a pessoa digitou um valor y, um valor x, e eu quero saber se o valor digitado ele é um par ou é um ímpar, é só através do resto da divisão que você vai conseguir fazer isso aí, tá? Aqui, ó, operadores binários, né? Hierarquia das operações. Então a gente começa por parênteses, depois função, aí os urinários, tá? Aí depois potenciação, aí o resto da divisão, multiplicação, divisão, coeficiente, e aí os últimos, né? Então ele vai fazer primeiro os que tiver em parênteses, depois as funções, depois esse aqui, depois esse aqui, depois esse aqui, por último, né? Esse aqui. Isso aqui é uma coisa que vocês sabem da matemática desde quando vocês começaram a aprender a matemática na quarta série, terceira série, né? Começou a apresentar isso aí, a gente vai isso aí. Lembrando que o urinário é aquele que a gente coloca que ele é positivo, negativo, essas coisas assim, tá? Aqui, ó, só um pouco de expressão aritmética. Se você fosse fazer isso aqui na matemática, primeiro você vai fazer esse aqui, para depois você atribuir a soma. E aí, quando entra parênteses, primeiro você faz o quê? Esse aqui, para depois esse aqui. É isso aí. E assim por diante, ó, tá? Certo? E aí se tiver indo, resolve primeiro o que está dentro do parênteses, depois o que está fora do parênteses, depois o que está do lado do parênteses, né? Ó, depois você faz a soma de tudo, certo? Padrãozinho, tá? É uma coisa assim, né? Ah, ó, aqui tem um adendo lá, ó. A potenciação gera um valor real, tá? Então tem que lembrar que ele vai gerar um valor real. Então se ele não pode ser declarado como inteiro, então se você viu que vai trabalhar com potenciação, ele tem que ser do tipo real. Se descer as versões, ó, IFADs são inválidas. É que não dá para mostrar isso aqui, se eu não me engano. Dá uns errinhos aí se você tentar fazer, tá? Aqui, operadores relacionais, certo? Vai ter um momento que a gente vai utilizar muito isso aqui, certo? O sinal de maior igual, de menor igual, igual, tá? E diferente. A gente pode precisar fazer alguma coisa parecida assim, ó, tá? Chega aqui, ó, né? A hora de fazer o processamento, a gente utilizar a palavra reservada C, e aí fala assim, ó, número for maior ou igual a número 1, aí então aí faz a multiplicação, certo? Aí fim C. Então se esse aqui for maior ou igual a esse aqui, faz isso, certo? Se ele fizer isso aí, ele mostra a resposta, senão ele não vai mostrar a resposta, tá? Certo? Coisa bem simples. Vai ter momentos que a gente vai precisar fazer muito isso aqui. Isso aqui faz parte da lógica de programação, tá? Mas isso aí a gente vai ter tempo de estudar. Fiquem tranquilos que isso vai acontecer, tá? Aí aqui, tá, os operadores lógicos e ou não, sure. Pode ser que a gente precise fazer alguma coisa assim, ó, tá? Chega aqui, ó, e, tá? Aí repete isso aqui, por exemplo, ó. Só para mostrar para vocês mesmo, tá? Esse cara aqui, ó, tá?
é o operador lógico e. Esse cara aqui, ó, ele requer que obrigatoriamente, dentro da tabela verdade, que é uma coisa que a gente vai estudar mais à frente, essa expressão aqui seja verdadeira e essa expressão aqui seja verdadeira, tá? Quando as duas expressões for verdadeira, então ele vai fazer a multiplicação, tá? Isso aí é uma coisa que a gente vai também estudar com o tempo, tá? E aí o ou é a mesma coisa, e o ou, a diferença é assim, que o ou, uma das duas tem que ser verdadeira, a outra não necessita, tá? O não e o show, ele nega a expressão, ele vai negar essa expressão, então ele vai, é alguma coisa que você precisa fazer ao contrário, tá? Aqui, né? Você vem aqui com show, por exemplo, né? Você vê que ele é uma palavra reservada, né? Olha lá, o ou é uma palavra reservada, tá? Então essas são detalhezinhos, a gente vai estudar isso com mais calma, tá? E aí aqui são os exemplos lógicos aqui, ó. 3 é maior que 7? É falso, pessoal. 3 não tem como ser maior que 7. Ó, como o A é igual a A, então é verdadeiro. Olha lá, o B é maior que B? Desculpa, é maior que B? Não, não tem como ele ser maior. Ó, não tem como ser Ana ser menor que a Aline. Tá, olha lá, ó. Olha lá, ó, a expressão aqui, ó. Olha lá, ó. Tá? Eu negando uma expressão, aí nego todo aqui, aí eu mudo tudo aqui, vai dar falso, tá? Então, é isso que vocês têm que tomar cuidado, tá? De fazer aqui dentro da nossa aula, tá? Aqueles exercícios que eu passei para vocês sobre variáveis, ele quer saber se vocês conseguem entender aqui, né? Dentro do Visual G aqui, ó, se vocês conseguiram fazer a declaração de variável, né? Da forma mais correta possível, certo? Esses são os detalhezinhos lá, tá? Se você pode fazer isso aqui, se você pode declarar uma variável assim, se você pode declarar uma variável assim, entendeu? É isso que vocês têm que tomar cuidado na declaração de variável, tá? Certo? Ok? Tá? Nessa aula aqui também aproveitei, ó, tá? Mostrei para vocês um pouquinho das palavras reservadas, tá? Aqui pouquinho. Existe muito mais, tá? Palavras reservadas, tá? Escreva, escreval, tá? Leia, fim algoritmo. Da agora estava mostrando C. Aqui, ó, concatenação, tá? Caractere, tá? Constante. Mas é isso aí que eu quero que vocês façam na aula de constantes e variáveis, tá? A aula, se eu não me engano, a aula número 2, nossa, é para vocês fazerem isso aí, ok? Desde já agradeço a atenção de todos. Precisar de qualquer coisa, é só entrar no nosso grupo de WhatsApp, mandar perguntas, respostas, meu e-mail também tá aí, tá bom? Eu vou deixar disponível lá no YouTube o link do Visual G, tá? Para vocês poderem baixar se quiserem, aqueles que tiverem computador em casa possam treinar. É interessante treinar o algoritmo, tá? Aqueles que não tiver, tentem fazer direitinho no caderno, responder, tá? Todas as questões. E depois eu vou fazer uma outra aula, a gente fazendo só algoritmo, fazer uns algoritmos com vocês, explicando parte por parte mais uma vez, e aí modificando certinho o que é a necessidade do que a gente precisa para a gente aprender um algoritmo, tá? Um abraço a todos, até mais.